Bem-vindos ao podcast do Transforma Trader. Hoje a gente vai mergulhar num assunto quente. Como investir em startups de tecnologia. Exato. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar como base aquele artigo ótimo do Rodrigo Marques, lá do site Mais Esperto que o Gráfico. Boa. A ideia aqui é entender como equilibrar, o potencial de ganho, que é gigante, com os riscos, que também não são pequenos nesse mundo da inovação. Isso mesmo. Porque, assim, atrai muita gente, mas não é a mesma coisa que investir numa empresa já consolidada, né? O artigo do Rodrigo deixa isso bem claro. Com certeza. O objetivo, então, é sacar os passos, os cuidados e também um ponto super importante hoje, a tal da responsabilidade social e ambiental nesse tipo de aposta. Perfeito. Vamos começar por essa balança. Risco versus recompensa. Ok, vamos lá. O lado bom, o artigo menciona o óbvio, Potencial de retorno altíssimo. A chance de fazer parte de algo que pode, mudar o mundo. Sim. O potencial de crescimento exponencial é o grande chamariz. E tem mais, como o Rodrigo aponta. A possibilidade de você participar mais de perto, sabe? Não ser só um número na lista de acionistas. Ter um envolvimento maior. Interessante. E a flexibilidade que essas empresas costumam ter. Mas aí vem o outro lado. O risco de falência é real, é alto. A grande maioria das startups, infelizmente, não sobrevive aos primeiros anos. Pois é. E tem a questão da liquidez, O artigo bate nessa tecla. Não é tipo ação de empresa grande que você vende rapidinho na bolsa. De jeito nenhum. Vender sua participação numa startup pode levar tempo, às vezes muito tempo. Ou talvez nem conseguir vender quando quer. Seu dinheiro fica meio que preso. E a volatilidade? É uma montanha russa, certo? O valor pode variar demais. Totalmente. Muita incerteza. A concorrência é, sim, brutal. Uma ideia genial hoje, amanhã já tem 5 parecidas ou melhores. Então, pesar tudo isso, risco e recompensa, é o primeiro passo fundamental que o Rodrigo alerta. Beleza. Digamos que alguém ouviu isso tudo e falou, ok, topo o desafio. Quais são os passos práticos que o artigo do Rodrigo sugere para começar? Primeiro, definir os objetivos, é isso? Exatamente. Antes de mais nada, o que você busca com esse investimento? É retorno a longo prazo? Quer apoiar um tipo específico de tecnologia? Quer um ganho mais rápido, mesmo com mais risco? Tem que ter clareza nisso. Faz sentido. E depois de definir o objetivo? Aí vem a parte da investigação. Pesquisa profunda, o famoso due diligence. E não é só dar uma olhada por cima, não. É ir a fundo mesmo, Muito. O artigo detalha bem. Quem são os fundadores? Qual a experiência deles? O modelo de negócio faz sentido? É sustentável? Quem são os concorrentes? E, claro, como estão as finanças da startup? É um trabalho quase de detetive. Uau! E superada essa fase de investigação, aí sim você parte para a avaliação do investimento em si. Quanto vale a empresa, negociar os termos do seu aporte, como vai ser sua participação e, finalmente, colocar o dinheiro. Seja por uma plataforma de equity crowdfunding ou investindo diretamente. E um ponto crucial que o Rodrigo menciona não é só botar o dinheiro e esquecer, De forma alguma. O acompanhamento é essencial. Tem que ficar de olho, participar, entender o que está acontecendo depois que você investiu. E nesse acompanhamento, entre um fator que o artigo destaca bastante, que é a tal da responsabilidade. O ESG, Isso, exatamente. Hoje em dia não dá mais para olhar só para o lucro. O artigo do Rodrigo argumenta forte sobre isso. Qual o impacto daquela startup? Ela tem práticas sustentáveis? Usa energia renovável, por exemplo? Se preocupa com o planeta, com as pessoas? Exato, e também como é a gestão, é transparente, promove diversidade e inclusão na equipe, investir alinhado com valores está deixando de ser só discurso. Vira um diferencial estratégico, inclusive para mitigar riscos. Interessante isso. Falando em risco, a gente falou bastante dele. Como é que dá para diminuir um pouco a chance de dar tudo errado? O artigo do Rodrigo dá umas dicas, imagino. Dá sim. A principal, um clássico dos investimentos que o Rodrigo reforça é diversificar. Não aposte todas as fichas numa única startup, por mais promissora que pareça. Não colocar todos os ovos na mesma cesta, a velha máxima. Exatamente. Invista em várias, talvez de setores diferentes, em estágios diferentes de maturidade. Se uma não for tão bem, as outras podem compensar e equilibrar o resultado. Faz todo sentido.
Que mais? Reforçar aquele due diligence que a gente já falou, investigar, investigar e investigar. O artigo também sugere que pode ser interessante focar em startups que já tenham alguma validação, sabe? Mesmo que pequena. Ah, tipo, já tem um produto, alguns clientes, algum sinal de que a ideia funciona. Isso, alguma atração inicial. E, claro, buscar ajuda. Conversar com investidores mais experientes, participar de redes de anjos, aprender com quem já está nesse mercado há mais tempo. E monitorar sempre, como você disse. Acompanhar de perto. Fundamental. Ler os relatórios, ir nas reuniões se possível, manter contato com os fundadores, gerenciar o risco não é eliminá-lo, até porque é impossível nesse meio, mas é navegar de forma mais inteligente. Então, para a gente ir fechando, investir em startups de tecnologia pode ser uma tacada incrível, com potencial enorme, mas exige muito pé no chão, pesquisa pra caramba e uma estratégia clara. E essa consciência que falamos, né, sobre o impacto que o investimento tem, para além do financeiro. O equilíbrio entre risco, recompensa e responsabilidade é a chave do sucesso, como o Rodrigo Marques coloca. Paciência e acompanhamento constante são essenciais nessa jornada. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Fica então uma reflexão final aqui para quem nos ouve. Será que no futuro a avaliação do impacto social e ambiental de uma startup vai pesar tanto ou até mais do que o potencial de lucro na hora de um investidor decidir onde colocar o dinheiro? Fica aí para pensar. Uma excelente pergunta para a gente terminar. Mostra como o mundo dos investimentos está mudando, né? Verdade. Esse foi o podcast do Transforma Trader de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.